Sua rotina não te deixa rico? É porque a riqueza raramente nasce da repetição. Você foi ensinado a acreditar que disciplina rígida e um calendário perfeito são o caminho para o sucesso, mas e se tudo isso for uma armadilha? Enquanto você se esforça para se encaixar, os verdadeiros pioneiros estão quebrando as regras, desconstruindo o que é normal. O sucesso que você busca não está na obediência cega, mas na coragem de ser radicalmente diferente. A rebeldia é o segredo, não a rotina. Quantas vezes você já ouviu que o segredo para o sucesso está em acordar às 5 da manhã, seguir uma rotina impecável e nunca desviar do plano? A sociedade nos vende essa ideia quase como uma verdade universal, um dogma inquestionável. Mas será que essa é a única verdade? Você segue a rotina à risca. Acorda às 5 da manhã, planeja cada minuto, otimiza tarefas. A promessa era riqueza, sucesso. Mas quantas vezes essa disciplina inflexível trouxe resultados limitados, exaustão e a sensação de estar preso? É o paradoxo da produtividade. Quanto mais você tenta controlar, menos espaço há para o verdadeiro crescimento. Essa busca incessante pela rotina perfeita pode estar impedindo você de alcançar a abundância que tanto deseja. Talvez o que realmente esteja faltando não seja mais disciplina na sua rotina, mas sim menos conformismo. Pense, quantas pessoas seguem à risca cada plano e ainda assim não prosperam? O segredo, muitas vezes ignorado, reside na rebeldia, não a rebeldia sem causa, mas aquela que ousa questionar o status quo, que rompe padrões estabelecidos e busca soluções fora da caixa. É a coragem de dizer não ao que não funciona, mesmo que seja popular, e de dizer sim a um caminho totalmente novo. Essa faísca de inconformismo acende a chama da inovação e da verdadeira transformação, impulsionando resultados que a mera repetição jamais traria. Você já se perguntou por quê, mesmo seguindo à risca a rotina perfeita, a riqueza ainda parece distante? Fomos condicionados a crer que o sucesso financeiro está em padrões rígidos, em um roteiro pré-definido. Mas e se essa conformidade for, na verdade, uma barreira? O verdadeiro salto brota da ousadia de romper o esperado. Muitos de nós, em busca do tão sonhado sucesso, olhamos para fora. Admiramos as rotinas dos grandes nomes, dos empreendedores de sucesso, e tentamos replicar cada passo, cada despertar às 5 da manhã, cada lista de tarefas. Mas aqui reside uma armadilha sutil. Ao copiar cegamente, estamos na verdade sufocando a nossa própria voz, a nossa originalidade. O que funcionou para um, em um contexto específico, pode não ser o seu caminho. A conformidade é o oposto da inovação. E é na inovação, na capacidade de ver o que ninguém mais vê, que reside o verdadeiro potencial de transformação e de riqueza. A rigidez da rotina, muitas vezes, nos aprisiona a um mundo que já não existe. O cenário global muda em tempo real, exigindo mais do que mera disciplina. Exige agilidade. Pense por um instante. Como podemos prosperar com estratégias fixas quando o mercado reinventa suas regras a cada minuto? A verdade é que a adaptação não é apenas uma habilidade desejável. É a moeda de troca da nova era. Precisamos de mentes que não se prendam ao que foi, mas que ousem explorar o que pode ser, prontas para pivotar e redefinir o caminho a cada desafio que surge. É na capacidade de se curvar, sem quebrar, que reside a verdadeira força. Então, o que significa essa rebeldia? Não é desordem, mas a clareza de pensamento para ir além do convencional. É a coragem de questionar o que sempre foi aceito, de construir sua própria ordem em vez de seguir um padrão. Essa é a mente que se liberta, criando seu próprio sucesso. Então, o que significa ser um rebelde financeiro? Não estamos falando de caos ou de uma vida sem qualquer estrutura. Muito pelo contrário. A rebeldia que buscamos é a inteligência, aquela que desbrava novos caminhos. É a autonomia de pensar fora da caixa, de questionar o status quo e de criar suas próprias regras no jogo do sucesso. É a inovação aplicada à sua jornada, a coragem de dizer não ao que não funciona e sim ao que realmente te impulsiona. Essa é a essência de quem constrói a própria prosperidade, não seguindo cegamente, mas liderando com visão. Então, se a rotina tradicional não é a resposta, o que é? É a sua capacidade de criar a sua própria ordem. Não se trata de caos, mas de uma estrutura que você define, que ressoa com a sua energia e os seus objetivos mais profundos. Pense nos grandes inovadores,
nos artistas que redefiniram o que era possível. Eles não seguiram um manual, eles escreveram o deles. O sucesso não é um molde a ser preenchido, mas uma tela em branco esperando a sua assinatura única. Liberte-se das amarras do deveria ser e comece a construir o será. É tempo de desenhar o seu próprio mapa. Mas se a rotina não te impulsiona, quem são os verdadeiros rebeldes do sucesso? A história está repleta de mentes que desbravaram seus próprios horizontes, rejeitando o convencional. Eles não seguiram o manual, eles o reescreveram. Prepare-se para conhecer pessoas que prosperaram na rebeldia. Esqueça a imagem do empreendedor preso a uma mesa, seguindo um cronograma perfeito. Pense, ao invés disso, nos visionários que ousaram questionar o status quo. Aqueles que não encaixaram suas ideias em caixas predefinidas, mas sim criaram novos mercados, novas maneiras de ver o mundo. Eles não construíram fortunas seguindo o manual pré-escrito, mas sim escrevendo o próprio. Não foi a rotina que os impulsionou, mas a coragem de romper com ela. São as mentes que enxergaram além do óbvio, que transformaram a rebeldia em inovação e prosperidade. Suas jornadas nos lembram que o caminho para a verdadeira liberdade financeira, muitas vezes, é pavimentado com escolhas inesperadas e um espírito indomável. Mas o que de fato podemos aprender com aqueles que ousaram ir além do manual? Com os visionários que não se contentaram com o sempre foi assim? Pense nos grandes inovadores, nos artistas que redefiniram gêneros, nos empreendedores que criaram mercados do zero. Eles não seguiram um roteiro pré-determinado. Eles escreveram o próprio. A lição é clara. A disrupção, a curiosidade incansável e a coragem de questionar o status quo são as verdadeiras bússolas. Eles nos mostram que a liberdade de pensar fora da caixa, de abraçar o novo e de desafiar as convenções é muitas vezes o catalisador para resultados extraordinários. É essa mentalidade que nos impulsiona após desvendarmos que a verdadeira riqueza não está na rotina, mas na coragem de questionar o status quo, é tempo de internalizar essa verdade. O sucesso brota da sua autenticidade, da capacidade de inovar e de se rebelar contra o que não serve mais. Prepare-se para reescrever as regras do seu próprio jogo. Então, como você começa a trilhar esse caminho menos percorrido? O primeiro passo é questionar tudo aquilo que te disseram sobre sucesso e segurança. Pare por um instante e pergunte: esta rotina realmente me leva onde quero chegar? Ou apenas me mantém no lugar? Comece a experimentar. Dedique 1 hora do seu dia a algo completamente diferente, algo que desafie o status quo do seu habitual. Explore novas ideias, converse com pessoas que pensam fora da caixa. Liberte-se da crença de que existe apenas um caminho. A verdadeira riqueza surge quando você ousa redefinir as regras do seu próprio jogo. E então, onde começa a sua verdadeira jornada rumo à liberdade financeira? Não amanhã, nem quando as condições forem perfeitas, como muitos pregam. Ela começa agora, neste exato momento em que você decide desafiar o status quo. Sua riqueza não será construída seguindo cegamente um manual antigo de rotinas rígidas, mas sim ousando criar o seu próprio caminho. É na rebeldia de pensar diferente, de agir fora do script, que você planta as sementes de um futuro verdadeiramente abundante. Chega de esperar por permissão ou por um mapa pronto. O poder de transformar sua realidade financeira está em suas mãos, esperando que você o use. Este é o seu chamado para a ação. Portanto, compreenda de uma vez por todas. A prosperidade genuína raramente brota da repetição mecânica. Ela emerge quando você questiona o status quo, quando se adapta com agilidade e quando ousa construir a sua própria rota, desafiando o que é convencional. O sucesso não está aprisionado na rigidez de um cronograma, mas na fluidez da sua visão e na audácia de ser singular. Liberte-se das correntes do sempre foi feito assim. A sua verdadeira riqueza não está na rotina, mas na coragem de ser a sua própria rebeldia. Este é o seu chamado. Se você achou que disciplina era tudo, talvez esteja sendo disciplinado na direção errada. Clica aí, comenta. Você segue ou questiona?